Apresentando o vídeo o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Bom, no vídeo passado eu falei que eu não iria gravar mais recentemente, não é? Eu falei algo sobre gravar quando eu tivesse criatividade, para poder passar algo com mais qualidade para vocês. Mas aí hoje de manhã eu recebi um e-mail de um relato curto que o filho do personagem principal desse relato me enviou. Eu não sei qual foi o vídeo do canal que ele viu, ele não especificou. Mas eu tenho a impressão que é algum vídeo que eu falo sobre karma, sobre essa coisa do castigo divino. E em vários vídeos eu falo sobre isso. E eu aproveitei essa oportunidade e dei uma olhada em vídeos curtos. Aí eu selecionei 5 vídeos para eu reagir aqui para vocês. Esse relato me chamou muito a atenção porque é uma coisa que acontece muito. Por mais que as mulheres reclamem, mas geralmente a mulher ela dá muita importância ao dinheiro e não interessa a honra do cara, o caráter do cara. A maioria é assim. Eu não vou generalizar porque eu conheço mulheres que não são assim. Mas, por exemplo, eu não sei se as mulheres são boas em matemática, mas geralmente o homem ele é mais racional. Então, por isso que o homem, geralmente a maioria, são melhores em matemática. Então, eu vou explicar aqui uma coisinha básica, apesar de eu ser formado em português, não é? Letras. Apesar disso tudo, eu vou explicar aqui basicamente. Bom, deixa eu clarear a mente de vocês. O caráter, a honra, é algo que não acaba. Entenderam, né? Anota isso que eu falei. Anotaram? Bom, mas o dinheiro acaba. Aí sobra o quê? Se vocês mulheres selecionam os caras pela grana, o que vai sobrar quando acabar a grana é o caráter dele. Aquele caráter que pega todas, come todas, pega doenças e passa para você. Gênia. Tá entendendo o meu deboche? Então, é um deboche. Eu sou debochado mesmo, é uma coisa impressionante. Mas o que acontece? Eu tenho que falar, o filho mandou esse relato para mim e disse o seguinte: eu vi um vídeo seu falando sobre karma e eu acho isso a coisa mais real que tem no mundo. E eu falei, tá certo. Então ele passou superficialmente, não é, o textozinho curto. Vocês não têm noção de relatos que eu já recebi nesse tempo todo aqui do canal de mulheres falando que se arrependeram de casar com homens por interesse financeiro. Porque a maioria dos relatos são esses caras que vão traí-las, que vão passar alguma doença para elas, que vão largar elas por mulheres mais novas, as amantes. Então, vocês não têm ideia da quantidade de relatos desse tipo que eu recebo. Nesse caso aqui, esse homem tinha 3 filhos de um outro casamento. Era 2 meninos e uma menina. Um desses meninos que me mandou o e-mail. Hoje em dia é um homem, é um adulto. E esse homem, ele tinha uma mulher jovem, mais jovem do que ele. E, gente, deixa eu explicar uma coisa. É um grande erro o homem buscar mulheres mais jovens. Sabe por quê? Porque a maioria das mulheres mais jovens são bebezinhas. Elas não são maduras. Elas não têm a capacidade mental, a maioria, de perceber realmente o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. São inexperientes na maioria das coisas e só vão ganhar experiência sobre a vida, sobre o que é bom, o que é direito, no futuro, quando bater bastante a cabeça. Estão entendendo? Então é por isso que homens mais velhos não devem procurar mulheres mais jovens. Você vai se arrepender, você vai se decepcionar. E esse cara amava demais essa mulher. Era o grande amor da vida dele. O título está na capinha já, mas eu não vou abordar o título aqui agora. Vocês, quando verem a capinha, vão saber e vão entender parte do que eu estou falando. A parte final, que vai ser mais surpreendente, vocês vão ver aqui agora eu contando.
E esse cara, ele vivia paquerando essa garota. E ela correspondia, como muitas mulheres fazem. Porque não significa que ela corresponder, que ela está gostando de você. Não significa isso. Eu sei do que eu estou falando, porque eu já provei disso. Então, é experiência própria. Elas olham de volta, paqueram de volta, porque se sentem bem. É bom para o ego delas. Eu acho que se sentem inferiores e gostam de ter os boca abertas, os babacas, babando, rastejando por elas. É isso que acontece. Vocês estão entendendo, não é? E realmente, quando um homem passa por essa situação, ele se sente ridículo. Realmente, vocês não têm ideia, vocês não têm noção do que eu estou falando. E um dia ele vai, imbecilmente, porque eu acho que o que ele fez também é imbecil, eu já agi assim também, dessa forma, ele se declarou para ela. Bom, acho que no caso dele foi pior ainda do que no meu caso, porque ela ficou em silêncio, não respondeu ele, virou as costas e saiu. Foi pior ainda do que no meu caso. Foi mais humilhante ainda. Entendam, mulheres, uma situação dessa para o homem é muito humilhante. Quando a mulher rejeita o cara, e ainda mais assim, sem dar uma desculpa, sem dizer por quê. Ela poderia falar para ele o seguinte: olha, você me desculpe, você não é um homem que me atrai, em vez de chamar ele de feio, não é? Você já tem uma certa idade, em vez de chamar ele de velho, não é? E você é pobre. Estão entendendo? Ela poderia ser sincera. Ela poderia dizer que estava interessada num cara que tem dinheiro. Não importando se o cara que tem dinheiro comia todo mundo e traía todas. Não importa isso para algumas mulheres. Então ela poderia ser sincera com esse cara. Eu acho que a humilhação seria menor. Eu acho, eu acredito nisso. Ela poderia dar um encerramento para ele. Eu não preciso de encerramento. Só a atitude da mulher, mostrando que eu não significo nada para ela já me deu encerramento ali. E provavelmente ela pode estar morrendo, que eu não vou fazer nada para ajudar. É dessa forma. Qualquer pessoa que tenha me feito um mal na minha vida, eu desconsidero a pessoa. Eu sou um homem muito bom, muito justo, muito correto. Eu sigo a lei. Eu não gosto de cometer crimes. Mas se uma pessoa me fez sofrer ao ponto de pensar em cometer uma besteira, como esse cara do relato, ele pensou em terminar com a própria vida. Vocês estão entendendo? Então, uma situação dessa, a humilhação e o mal que ela causou a esse cara, eu acho uma tortura muito cruel. É uma pessoa, para mim, muito desumana. Essa mulher, esse tipo de mulher, não é de Deus. É só isso que eu posso dizer para vocês. A mulher de Deus, ela tem sabedoria. Ela não vai escolher jamais um cafajeste. Ela não vai escolher um homem que traiu todas as ex dele. Vocês estão entendendo? Ela vai escolher um homem correto. E a maioria das mulheres não pensam dessa forma. Tem explicação, já falei aqui, desde a época da caverna, que as mulheres pensam na defesa, em serem defendidas, não é? Proteção, esse tipo de coisa. O que dá proteção hoje em dia é a grana. Naquele tempo era a força bruta dos caras. Os homens da caverna, não é? Que ficavam caçando, sustentando a família. Hoje em dia é a grana. É basicamente isso. Então esse cara pensou em fazer besteira e decidiu correr atrás, lutar, trabalhar bastante, e ele via que nada melhorava. Mas até então ele foi e jogou na loteria, esse cara. Enquanto isso, ela estava casada lá com o Garanhão, né, o comedor, que comia todas as amigas dela. Olha que legal, que bonitinho. E ela ficou sabendo, é claro, né? E foi humilhada. Ela foi humilhada. Olha o karma. Ela humilhou alguém e alguém humilhou ela de volta. Mas não acabou aí, não. Nisso tudo, ele pegou até parentes dela, mulheres parentes dela. E ele pegava geral. Ele tinha muita grana. A maioria das mulheres desejavam ele. Então foi fácil para esse espertão, não é? Que é o tipo de homem, na maioria dos casos, valorizado, não é? Pelas
grandes gênias intelectuais, inteligentes demais. Ah, deixa eu parar com o deboche aqui, porque é chato isso, né? É muito chato. Tem uns caras rindo aí que eu tô vendo. Mas é para rir mesmo, né, parceiro? É melhor rir do que chorar. Mas continuando, esse cara ficou rico, esse rapaz. Esse homem, esse coroa, ficou bem de vida pra caramba e seguiu a vida dele, sem querer saber mais de relacionamento, que é uma boa escolha, diga-se de passagem. Inclusive, o filho disse que o pai saía com garotas de programa. Ele gostava de mulher. E quando um homem gosta de mulher e ele não quer mais compromissos devido ao comportamento das mulheres, eles vão lá e pagam. Que dá no mesmo, não é? Porque as que não são de programa também você tem que pagar, você tem que sustentar, você tem que dar tudo, não é? Pouquíssimas se sustentam, pouquíssimas chegam junto com o cara. Essas são magníficas. São aquelas mulheres que eu posso dizer para vocês de certeza que são abençoadas por Deus. Tiveram a capacidade de não precisar de ninguém, mas ao invés de serem independentes, elas quiseram encontrar um parceiro de vida. Essas são fantásticas. Continuando, o relacionamento da outra mulher foi se deteriorando, porque brigas, ele traía direto ela, e num determinado momento, aos 12 anos de casamento mais ou menos, ela ficou doente. Só que nesse momento, ele estava falido. Lembra que eu falei que o dinheiro acaba, mas o caráter não? Agora ele não tinha nem dinheiro e nem mais caráter. Estão entendendo o que eu estou falando? E ele largou ela porque ela ficou doente e foi casar com uma mais jovem, que era uma das 600 milhões de amantes que ele tinha. Tá entendendo? Mas não pensem que ele era poderosíssimo, não. Ele tomava remédio. E mais para frente vocês vão entender o que eu estou falando. Era jovem, da idade da garota, né, dessa mulher mais nova, mas tomava remedinho. Para manter a safadeza dele com várias mulheres, não é? Porque sem remédio ele não aguentava, acho que nenhuma. Mas o que acontece? Essa mulher ficou ali fazendo tratamento e os médicos dizendo que ela tinha que fazer várias cirurgias que seriam caríssimas, não tinha nada de ajuda do governo. Olha que interessante o karma, não é? É o karma. Mas vocês acham que eu tenho que ter piedade, pena, compaixão? Eu já tive muita compaixão, gente. Eu já sofri muito vendo o sofrimento de outras pessoas. Mas quando a gente vê o sofrimento de alguém que a gente sabe que cometeu atrocidades, eu não sofro. Eu acho que é a justiça divina punindo a pessoa. Das pessoas que eu não sei da vida, quando eu fico sabendo de algum sofrimento, de algo desse tipo, eu fico comovido, é claro. Eu tenho coração, eu sou bondoso. Mas num caso de uma pessoa que eu vi, soube, que praticou coisas ruins, fez alguém sofrer, eu acho justo e merecido. Eu sou sincero, eu não gosto de mentira, eu não vou mentir para vocês e nem para ninguém. E essa digníssima, como dizem o pessoal da Red Pill, que eu concordo muito, foi até esse coroa que amava ela. Ela sabia que esse coroa considerava ela o grande amor da vida dele. Olha que porcaria. Estou falando para vocês, gente. Você encontrar uma mulher que, digamos assim, você perceba que é a sua alma gêmea, que é o grande amor da sua vida, e essa mulher rejeita você, isso destrói você, isso transforma você, isso faz você ficar mal. E é por isso que eu não vou julgar esse cara, eu não vou condenar as ações dele, apesar de não concordar. Vocês já vão entender o que eu estou falando. Eu acho que ela destruiu ele. Essa mulher matou esse cara, acabou com o psicológico dele, tanto que ele não quis saber mais de relacionamento. Ela foi até ele. Olha que interessante. Sabe para quê? Para, depois de 15 anos de tudo que aconteceu, para pedir perdão para ele. Aí ela disse para ele que gostava dele desejando ela, dele admirando ela. Ela se sentia bem. Vocês estão entendendo? Eu tenho muita razão quando eu falo essas coisas.
ela se sentia bem, mas ela não via ele como um homem para viver a vida com ela. Ela achava que a diferença de idade iria atrapalhar muito, sendo que esse cara, o pai do rapaz que me mandou o e-mail, não tomava remédio para bateção de virilha. O marido dela, novinho, tomava. Olha que interessante, não é? É interessante essas coisas. Tem mulher que acha que é paranormal, que adivinha o futuro, se vai ser bom ou não vai ser bom. Eu não entendo isso, mas vamos lá. Aí ela disse para ele que a família dela era muito pobre e que ela queria melhorar a vida da família dela. Aí ele disse para ela, mas eu iria ajudar a sua família. Cara, esse cara é bem parecido com o meu pensamento. Eu tive essa ideia de ajudar a família da pessoa que eu estava envolvido, né? A última, eu até imaginava muito mais isso, de ajudar toda a família dela, todos os irmãos, parentes, né? Ajudar mesmo, dando uma casa para cada um, ajudando com alguma coisa assim desse tipo. E o cara pensava da mesma forma, cara, não é valorizado. Meu amigo, não é valorizado. Um dia, essa que rejeitou ele é talvez a menos pior, porque poderia ter um relacionamento, a mulher sugar tudo dele, ele ajudar toda a família dela e depois ela arrumar um garotão safadão lá que pega todas e largar ele. É o que mais acontece. Arruma um amante, porque a grama do vizinho é melhor, não é? Muitas pessoas pensam isso. Aí ele iria ficar na mão e ainda perdeu tudo. Então é por isso que depois dessas coisas que eu tenho observado do comportamento das mulheres, eu jamais faria isso. Nunca mais penso numa coisa dessa. De me envolver com alguém e ajudar a família dela. Nunca mais penso isso, porque não vale a pena. Essa mulher do relato, não vale a pena você fazer algo desse tipo por ela. E todas essas que são interesseiras, que vão caçar homem para relacionamento, que tem dinheiro, também não vale a pena serem ajudadas dessa forma. Tem que ser desprezadas. É isso que é, porque não são pessoas boas, não são pessoas de Deus. Esse cara foi disse para ela que ele tem 3 vezes mais o dinheiro que ela precisa, bem mais do que ela precisa, mas que ele prefere ajudar uma entidade de caridade, Hospital do Câncer, ajudar pessoas necessitadas, que ele não saiba da moral e da índole dessas pessoas, porque dela ele já sabe, ele sabe que ela não presta como pessoa. Ele falou isso para ela, e ela chorando, pedindo perdão a ele. E ele disse que você me destruiu, você acabou com a minha vida. Eu pensei em encerrar a minha vida por causa do seu comportamento, por causa das esperanças que você me deu e pela recusa, por você ouvir a minha declaração de amor e não responder, nem dizendo o quanto eu sou velho, ridículo e pobre. Aí ela chorando, pedindo perdão, e ele disse, eu não vou te ajudar. E 6 meses depois, ela veio a falecer. Conseguiu até fazer uma primeira cirurgia, arrumaram dinheiro lá, mas ela não resistiu. Provavelmente, se ele tivesse ajudado, ela poderia ter se salvado. Eu acho o seguinte, eu acho que depois de muitos anos, quando alguém faz um mal a gente pode aprender a perdoar, no sentido da piedade que as pessoas boas têm. Mas eu não sei se eu sou esse tipo de pessoa. Eu acredito que eu perdoo, porque eu nunca me vinguei, nunca fiz nada de mal com quem fez o mal à minha pessoa. Mas eu penso o seguinte, eu nunca recebi pedido de ajuda de alguém que tenha me feito mal. Mas já aconteceu de gente que já me fez o mal pedir ajuda a pessoas próximas a mim. E as pessoas próximas a mim me perguntaram, posso ajudar? Aí eu falei, pode, claro, pode ajudar, faça o que você quiser. Mas a mim não pediram. Eu não sei responder para vocês se eu teria a benevolência, a bondade de ajudar a essas pessoas que me fizeram sofrer. Eu não sei. Provavelmente, me conhecendo, é bem provável que eu ajude. Me conhecendo. Porque eu acho que as pessoas têm que carregar dentro de si o que é delas. As pessoas ruins vão carregar maldade dentro delas.
As pessoas boas vão carregar bondade. A mulher que não tem um bom caráter vai carregar dentro dela coisas ruins. E a pessoa que tem o caráter bom vai ser de qualidade, vai ter boas condutas, bons pensamentos, bons sentimentos. É basicamente isso. No dia que essa mulher morreu, esse cara do relato, ele finalizou a própria vida. Porque realmente ele a amava. E isso é muito triste. Essa história eu não gostei. Ele era tão bom que ele realmente ajudou entidades de caridade e deixou muita grana para os filhos, para não precisarem mais trabalhar. Ele tinha muito dinheiro, mas muita grana mesmo. Ele ganhou na loteria. É muito triste isso, é uma história muito triste. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, pelo que eu tenho observado. Em vários vídeos desses curtos que eu vejo, várias mulheres preferindo caras que não valem nada e rejeitando caras bons, por conta dessa coisa do dinheiro ou da beleza. Tudo bem, ninguém é obrigado a ficar com pobre e nem é obrigado a ficar com feio. Mas eu acho que tem que ser mais clara. Dizer para o cara que está trocando olhares com ela que ele não tem nenhuma chance. Não precisa ficar dando esperanças ao cara. Isso é muito cruel. É claro que é digno de uma filha de Satanás. Assim como os caras que elas escolhem, que são os safados, adúlteros, canalhas, são filhos de Satanás. E esse tipo de pessoa tem que se relacionar entre eles mesmos, né? Deixar as pessoas que são tementes a Deus verdadeiramente, aquelas que não fazem o mal, aquelas que são corretas, que têm bom caráter, se relacionarem entre si. Mas não é bem isso que acontece na vida real, né? Muitas pessoas se aproveitam das boas, porque são treinadas pelo mestre delas, não é? E fingem até que seguem a Deus. Mas isso faz parte do treinamento, não é? Do maléfico. É basicamente isso. Então esse relato, para mim, foi muito triste. Eu não gosto de relatos com finais tristes assim. Agora eu vou reagir a alguns vídeos para vocês aqui, que eu vou mostrar, que são vídeos que me deixaram um pouco assim preocupado, apesar de que eu tenho a solução para todos esses vídeos aqui, não é? Claro que eu vou falar para vocês. O primeiro vídeo, sinais de que você é um escolhido por Deus. É bem interessante esse vídeo e eu me identifiquei muito. Muito. Eu já vi vídeos desse tipo aí, eu me identifico quase sempre com todos. Pelas coisas que a pessoa passa para ter essa identificação, os sinais que acontecem na vida da gente. Mas eu acho o seguinte, eu acho que eu não seja escolhido de Deus para coisas especiais, para nada disso. Eu acho que a vida ensina. Como eu digo que o karma pune, a punição divina, isso faz parte do ensinamento. As pessoas aprendem pelas escolhas erradas que fizeram. O karma vai vir punir. E tudo que acontece na vida da gente é ensinamento. Eu não acho que eu seja especial, não sou escolhido, mas tem algumas pessoas que acham. Deem uma olhada aí nesse vídeo aí e digam se vocês concordam com ele ou com o que eu estou falando aqui para vocês, não é? Todos somos iguais. Eu não acho que tem essa coisa de ter escolhidos. Tá todo mundo falando desse vídeo aqui. Sinais que você é escolhido por Deus e ainda não sabe. Primeiro sinal, você se sente sozinho e rejeitado. Em alguns lugares, em algumas situações, você se sente uma pessoa diferente das outras, como se as pessoas não te dessem atenção, como se você não fosse ali daquele ambiente. Esse é o primeiro sinal que você é um escolhido por Deus. Segundo sinal, você perde alguns amigos e até mesmo familiares começam a se afastar de você. Pegue isso como livramento de Deus para a tua vida, porque Deus ouve conversas que você não ouve. E como um escolhido de Deus, Deus ele vai te proteger, ele vai te separar de certas pessoas. Você já passou e até mesmo passa por várias situações difíceis, de provações na tua vida. É Deus provando a sua fé, porque o escolhido, ele é provado para ser aprovado. E diante de tudo que você já passou na sua vida, você não consegue deixar de acreditar que Deus, ele existe e que ele zela pelos seus escolhidos. Como um dia Jó, ele foi provado pelo Senhor. Deus aprovou Jó e ele deu vitória para Jó. E assim o Senhor, ele vai te dar vitória. Agora, o próximo vídeo é um negócio muito doido. Tem uns vídeos desse aqui que eu tô dando risada quando eu vejo. 60 anos de prisão. Coisas sobre essas leis novas que tem aí com relação a relacionamentos. Mas o que acontece? Tem outros vídeos relacionados a esse aqui. Então eu vou colocar os 3 vídeos sequenciais
Em ordem, tem esse aqui de 60 anos de prisão, tem o outro de violência espiritual. É aquela coisa de você proibir a sua mulher de ir à igreja, ou, por exemplo, não querer ir à igreja, não querer praticar a pedido dela, ou querer que ela mude de religião, mude para a sua. Tudo isso aí vai ser considerado crime, né? Violência espiritual. Interessante. E o terceiro vídeo, homens que jamais serão processados, nem verdadeiramente, nem falsamente. São aqueles homens que, digamos assim, são perigosos realmente, são bandidos mesmos. E essas mulheres que denunciam falsamente os caras que não fizeram nada, têm medo de denunciar esses caras perigosos, mesmo que seja verdade, da agressão deles. Bom, o que eu acho é que qualquer mulher que seja agredida por um homem tem que denunciar. Eu acho isso. E eu acho muito vergonhoso o homem agredir uma mulher, porque normalmente nós somos mais fortes, fisicamente mais fortes. Eu não acho certo isso. Na verdade, eu não acho certo agredir ninguém, nem homem e nem mulher, nem criança, nem extraterrestre, nada disso. Eu acho a violência algo desnecessário. Trabalhando como segurança, por muitas vezes eu tive que ser violento. Senão eu apanharia. E até hoje eu nunca apanhei. Então eu tive que me defender e defender as pessoas inocentes que estavam em situações ruins. Era o meu trabalho, mas eu não gosto. Eu fazia, mas não me sentia bem. Estão entendendo? Eu tenho a capacidade de fazer, mas eu não me sinto bem. Não me agrada. Se preciso for, eu farei. Simples. Assiste aí rapidinho e depois eu já vou dar a resposta, a solução para evitar esse tipo de coisa aqui. 60 anos de prisão é a nova pena para o crime mais grave que acabou de entrar em vigência no nosso país. Vem comigo que eu te explico e não esquece de deixar o like. Estamos falando, pessoal, do crime de suprimir a vida de mulheres. É aquele crime mesmo que você sabe qual é, o 121, agora é 121A, quando praticado em contexto de violência doméstica ou de discriminação contra a mulher, vai ter uma pena de 20 a 40 anos e por si só já é o crime mais grave que nós temos no Código Penal. E agora existem algumas circunstâncias que podem fazer essa pena chegar até 60 anos. Uma dessas hipóteses é, por exemplo, quando o crime é praticado em decorrência do descumprimento de medida protetiva ou quando ele é praticado na presença dos pais ou filhos da vítima. Então, uma situação extremamente comum de acontecer e agora pode ser uma pena de até 60 anos. Isso quer dizer que os processos vão ficar cada vez mais complexos e, obviamente, a quantidade de presos em razão de violência doméstica vai aumentar exponencialmente. Mas a pergunta que eu deixo: aumentar a pena resolve a criminalidade? Deixa aqui embaixo seu comentário. Atenção, novidade. Você sabia que a violência espiritual pode ser incluída na Lei Maria da Penha? Já acabei de ver aqui um projeto de lei do ex-governador do Paraná. Ele quer incluir a violência espiritual na Lei Maria da Penha. O que seria essa violência espiritual? Seria forçar uma mulher a seguir ou a abandonar uma religião ou prática religiosa. O número do projeto é o de 4591 de 2024. Autoria do deputado federal Beto Richa. Tudo é apenas uma proposta, mas pode ser aprovada e se tornar lei. Me conta, você acha que esse projeto deve ser aprovado? Você sabe quais são os homens que jamais serão processados na Lei Maria da Penha? Homens que jamais serão vítimas de uma falsa acusação? São aqueles homens que são violentos, que andam armados, que praticam crime. Homens como estes jamais serão processados. Ainda que eles tenham de fato agredido a mulher jamais irá na delegacia prestar queixa contra eles. Agora, se você é um homem honrado, honesto, pagador de impostos e cumpridor dos teus compromissos, tome muito cuidado para não cruzar o caminho de uma mulher desonesta. A mulher desonesta, ela ama o tipo de homem manso, pacífico, honesto, cuidador da família e provedor do lar. É este homem que, quando contrariar a mulher, se tornará uma vítima fácil dela. Por isso, tome cuidado para que você jamais se relacione com uma mulher desonesta. Bom, vocês viram que no vídeo ele falou isso aí, que os bandidões lá, os criminosos perigosos, não serão denunciados. Mas ele disse num tom que somente esse tipo de homem não vai ser denunciado. Mentira! Os gays não serão denunciados porque eles se envolvem com homens. Então não tem como. Eles não têm relacionamento afetivo com mulheres, não é? Casamento, nem noivado, nem namoro. A não ser aqueles que se escondem atrás do armário. Mas eu estou falando dos gays mesmo assumidos.
Esses não vão ter esse problema. Um outro caso de um homem que não vai ter esse problema é o cara que não casa, que não quer saber de namoro, de relacionamento nenhum. Os caras inteligentes. Estão entendendo? Os caras que jamais vão passar por isso, porque eles conhecem o que a maioria das mulheres fazem, o comportamento da maioria das mulheres. E esses não vão ser processados falsamente, porque eles não têm relacionamento, eles pagam, como a maioria dos caras pagam, não é? É uma profissão de luxo, né? É uma profissão rentável. E o meu deboche também é uma coisa extraordinária. Mas então, é isso. O segredo é não casar. Simples. Ninguém vai se aproveitar de você. É basicamente isso. E ninguém vai mentir para você também, não é? Fingir que te ama. Até aparecer um outro mais rico e deixar de te amar de mentirinha. Não é verdade? Agora, o último vídeo. Vamos ver aqui o título para eu falar para vocês. É uma questão que muitas pessoas têm dúvida. Bom, eu posso falar porque eu estou nessa faixa aqui de idade. Homens de 45 a 50 anos, a melhor fase da vida. Realmente, para mim é a melhor fase. Digamos assim, o meu desempenho hoje é infinitamente superior, porque eu tenho um controle mental extraordinário, tanto que eu não preciso de substância nenhuma. Apesar de que os jovenzinhos, hoje em dia, eu estou sabendo de cada coisa aí, vivem à base de remedinho, né? Estão precisando muito. É assim mesmo. Eu acredito realmente que essa é uma fase boa, porque é uma fase que a gente tem uma experiência melhor de vida. Você sabe se relacionar melhor, porque geralmente a mulher, ela amadurece mais rápido do que um homem. Só que o que eu tenho visto é tanto as mulheres jovens quanto os homens jovens estão assim, tipos completos idiotas, burros mesmo. Eu não sei se é por causa do ensino, da educação, né? Não sei, eu tenho essa noção. Ou por alguma coisa de errada que ensinaram. Eu não estou vendo muito intelecto, muita inteligência, esperteza nesse pessoal. Eu vejo malandragem, as pessoas querendo se dar bem, dar o golpe do baú. É isso que eu vejo, mas inteligência eu não vejo. Mas também isso não é problema meu. Assiste o vídeo aí, para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Homens que têm entre 45 e 50 anos, vamos dizer assim, e acreditam que estão velhos para se relacionar. O que você acha disso? Estão na melhor fase. Nossa. A maioria dos meus clientes tem a sua idade. E você tá na fase mais linda de se relacionar, porque você já tá bem entendido. Olha só, por que o homem de 40 anos mais está na melhor fase pra ter uma mulher, uma esposa, tá? Isso é muito claro pra mim, gente. Na minha opinião, tá? Eu vou dar minha opinião porque eu tô aqui meio com falar mesmo. Então você vai gostar ou não, mas eu vou te falar. A melhor fase pra se relacionar depois de 40 anos. Por quê? Primeiro, ele aprendeu a dominar os seus instintos. Aquela questão do animalesco que eu falei. Ele aprendeu a dominar a sua fúria, seus instintos, a sua sexualidade, o seu tesão. Ele já aprendeu a canalizar isso pro trabalho. Ele já foi atrás daquilo que ele precisava e conseguiu constituir alguma base financeira. Se ele fez o trabalho direitinho, tá? Não tô falando da maioria, talvez. Tô falando do trabalho de um cara que tem dúvida. Geralmente o cara que pergunta isso é um cara que passou a vida inteira trabalhando, correndo atrás, procurando outras coisas da vida. Ou muitas vezes o cara que já foi casado com uma mulher, mas escolheu mal a mulher e agora quer tentar a vida de novo porque se separou, né? Então esse é mais ou menos, esse é o meu público, na verdade, né? Então, esse homem é aquele que já errou e sabe o caminho do erro, mas agora quer acertar. Cara, isso tem caminho mais lindo e glorioso que esse? É a melhor fase pro cara se relacionar. Às vezes o cara começa a se relacionar novo demais e ele não fez nada. E aí durante a relação ele começa a querer fazer. Isso aí é problemático. Aí tem gente que fala, ai, Tamires, mas tudo bem, mas o cara, o certo é casar logo pra poder construir a vida. Cara, tudo bem, vamos falar do mundo ideal, mas vamos falar do mundo prático. O mundo prático é que o cara precisa ter um tempo na vida dele de curtir, um tempo na vida dele de se entender, um tempo na vida dele de prosperar financeiramente, um tempo na vida dele de conseguir recolher os seus instintos mais animalescos, que eu costumo dizer, e o tempo de casar, encontrar uma mulher e construir uma família. Esse negócio de comportamento das pessoas é algo que eu acho muito legal a gente prestar atenção, porque ali você prestando atenção no comportamento das pessoas, você acaba revelando o caráter da pessoa, você tira a máscara da pessoa, porque muitas pessoas, ou a maioria, fingem ser o que não são. Estão entendendo? Então, pelo comportamento, você destrói totalmente a farsa da pessoa, porque a pessoa não é aquilo que ela diz ser. Ela tenta passar uma imagem que não é a imagem real dela. É pelo comportamento, que tem ligação direta
com caráter. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não. Se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.